Gravando. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma revisão de retificadores monofásico controlado, né? Então, aqui nós temos o retificador de ponta completa. Nessa aula de revisão, eu vou já apresentar o retificador de onda completa e não de meia onda, porque tem um assunto lá de meia onda, você pode ir lá e aqui já fica mais completo, né? Então, o retificador de onda completa, se nós formos simularmos aqui, eu tenho 4 SCR, né? 4 SCR, T1, T2, aqui não tem a nomenclatura, vou até colocar. Vou tirar essas iniciais aqui, deixar só T1 mesmo, para facilitar. T1, esse aqui é o meu T2. Vou colocar aqui para visualizar. T2, T3. A ordem da nomenclatura, vocês que decidem, né? Eu tenho que lembrar qual é o que de fato está funcionando. Mas para seguir a mesma lógica, e T4. Uso o T, apesar da gente chamar de SCR, porque também o SCR é chamado de tiro-estru, né? Então, isso aí a gente já viu. Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar, para ficar melhor de vocês visualizar. Pronto. T1, T2, T3 e T4, né? O principal detalhe aqui, vamos simular, o principal detalhe é sobre a questão do disparo. E aí eu gostaria de fazer alguns comentários sobre justamente o disparo. Então, VSV0. VSV0. Ah, tá certo. Ó, eu vou aproveitar aqui já para falar quem for usar o PSIM, né, já ver com essa diferença. Tá vendo que essa forma de onda aqui da tensão de saída, ela não tá cravada em zero, tá tendo tipo uma rampinha aqui, que nem CHC-node. Por quê? Né? Por que isso? Porque aqui na medição, ó, eu estou medindo V0 por esse voltímetro aqui pontual, tá vendo? E essa medição aqui, ele pega a referência deste ponto, quando eu marquei a medição, até o terra. Observe que em nenhum lugar aqui eu estou usando terra, né? Eu botei uma referência. Então, se eu botasse uma referência aqui, por exemplo, seria desse ponto até essa referência. Nesse caso, a medição ficaria errada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa medição daqui e vou colocar aqui depois do sensor. Aí sim, quando a gente simular, pronto, a forma de onda ficou correta, travada em zero. Então, só tem que ficar observando essa diferença quem for usar o perfil no tipo de medidor que você está utilizando, né? Essa ponta de prova, que ela é única, ela sempre vai medir do ponto que você está medindo até o terra. Ou se você estiver na saída do sensor, ele vai medir a saída do sensor. Como isso aqui é um sensor de tensão, então eu estou medindo a saída do sensor de tensão, né? Então, só para alertar. Então, eu tenho aqui, nós vimos na nossa aula que a diferença do retificador não controlado é que eu tinha a condução da cucuruta e agora, mesmo eu com tensão positiva, o meu SCR ele não conduz. Para ele conduzir, ele precisa de um disparo, né? E esse disparo aqui está ocorrendo justamente nesse momento aqui onde tem cada um desses disparos. E aí nós vamos visualizar, o pessoal vê aqui se eu tenho marcado, pronto, já marquei. Nós vamos visualizar aqui justamente o nosso pulso. O nosso pulso do semiciclo positivo, que eu chamei de gatilho P, né? E o nosso pulso do semiciclo negativo, que eu chamei de gatilho N. Então, deixa eu colocar aqui, pronto. No semiciclo positivo, que é o gatilho P, que é esse que está em vermelho, eu dou o pulso justamente aqui em 30 graus, né? E esse pulso ele vai. Esse pulso de gatilho P, ele é o pulso que vai para a chave, para as duas chaves T1 e T4, porque são essas duas chaves aqui que vão estar aptas a conduzir no semiciclo positivo, e o gatilho N é o T2 e o T3, que são os SCRs que estão aptos a conduzir no semiciclo negativo. Então aqui eu tenho dois pulsos, né? Eu dou o pulso aqui e dou outro pulso no semiciclo negativo. E aí, dependendo desse ângulo que eu escolho, eu estou escolhendo aqui um gerador de pulsos, então fica fácil de eu fazer esse controle, porque eu escolho aqui justamente o ângulo que eu quero, né? Eu quero escolher justamente o ângulo que vai
fazer essa divisão aí, que vai fazer esse pulso. Então, vou escolher aqui 90 graus, só para a gente mudar lá e alterar, 90 graus. Esse outro pulso aqui do semiciclo negativo, lembrando, eu vou dar na mesma posição de 90 graus. Só que essa posição de 90 graus é em relação ao semiciclo negativo. O semiciclo negativo começa em 180 graus, ele vai de 180 a 200 a 360. Então, se eu estou dando um pulso no semiciclo em 90 graus, lá no semiciclo positivo, então a modulação simétrica é você dar na mesma posição do semiciclo negativo. Eu vou deixar aqui em 30. E se eu for simular aqui, ó, vocês vão ver que aqui no semiciclo positivo ele dá o pulso em 90 graus. E no semiciclo negativo ele está dando em 30. Né? E, na verdade, em 30 não, em 210, que é 180 mais 30. Né? Ou seja, essa forma de onda não está simétrica aqui em 180 graus. Né? O pulso aqui está menor e esse pulso está maior. Isso não é bom, porque isso aí vai acabar afetando lá na distorção harmônica. É um assunto que a gente fala só lá em inversor, mas é importante a gente saber. Então, 180 mais 90, para ficar simétrico, é 270. Então, eu vou dar o pulso aqui em 270. Vou simular. Eu vou ter meu pulso aqui justamente em 270, que é na mesma posição lá do semiciclo negativo. Outra forma que eu poderia facilitar isso aqui é eu ter apenas um único gerador de pulso. Eu tenho um único gerador de pulso. Vou colocar aqui aí, um único gerador de pulso. E esse pulso aqui eu tanto vou mandar para o gatilho do semiciclo negativo, como eu vou mandar para o gatilho do semiciclo positivo. Né? O mesmo pulso. Ou seja, eu vou dar o mesmo pulso para todas as chaves que eu tenho no meu retificador. Quais são as alterações que eu deveria fazer aqui? Agora eu preciso de 4 pulsos. Então, se eu preciso de 4 pulsos, então eu vou ter 4 pontos aqui nesse pulso. E aqui eu vou marcar justamente os dois momentos dos dois pulsos. Eu vou marcar o pulso em 90 graus, ou seja, então, em 90 graus eu dou um pulso, 95 ele desce, para fechar o pulso, né? E vou dar lá agora em 270. 270. 275, a gente está dizendo que esse pulso tem uma duração de 5 graus, né? Então, por isso que é 90, 95, 270, 275. Então, eu vou dar esse pulso aqui, ó, lá em 270. Ou seja, então, quando eu simular, observe que a forma de onda está idêntica e eu tenho um único pulso que vai para todas as chaves. Aí você diz, professor, mas como é que isso vai funcionar? Então, quer dizer que no semiciclo negativo eu vou dar um pulso lá na chave T1? Exatamente. Eu vou dar lá um pulso na chave T1. Então, por que isso é permitido e por que isso nós conseguimos fazer? Porque quando eu estou aqui no semiciclo positivo, olha que eu sou aqui, meu desenho aqui é perfeito, viu? Quando eu estou aqui no semiciclo positivo, né? Ou seja, se a gente pegar o nosso retificador, né, de ponto completo, no semiciclo positivo eu tenho um positivo aqui, né? Então, quem está apto a conduzir é o T1, que é isso aqui, e o T4, que é esse SCR lá da outra ponta, o T1 e o T4. Esses dois aqui estão aptos a conduzir. Então, lá em 90 graus, né, aqui em 90 graus, eu vou dar um pulso nesses dois SCR, tanto no T1 quanto no T4. E aí ele vai passar a conduzir, e quando ele passa a conduzir, eu vou ter justamente esse formato de onda aqui. Não é isso? Eu vou ter esse formato de onda aqui na minha carga. A questão é que, se eu der esse pulso também, tanto no T2, se eu der esse pulso aqui, tanto no T2, isso em relação ao semiciclo positivo, que ele não está apto a conduzir, e tanto no T3, que seria essa outra chave que ficaria aqui, né? Do jeito que eu estou fazendo, eu estou dando o pulso que eu estou dando aqui em 90 graus, né, nessa posição aqui de 90 graus, está indo para todas as chaves. Então, todas as chaves recebem esse pulso. A questão é que só o T1 e o T4 estão aptos a conduzir. Então, por mais que eu possa morrer de dar pulso aqui para o T2 e para o T3, eles não vão conduzir. Por quê? Porque nesse momento, eles estão com a tensão reversa, né? Se você pegar aqui, ó, o mais vai estar aqui no cátodo, né? E o menos vai estar aqui no anodo. Lembre que a medição do diodo, do SCR, é feita
do anodo para o catodo. Então, essa é a minha tensão positiva. Então, se a tensão aqui está invertida, então eu estou uma tensão reversa. Então, mesmo que eu dê o pulso para essa chave, então ela não vai conduzir porque ela está com tensão reversa, né? Mesmo recebendo o pulso lá no gatilho. Então, uma forma de facilitar, que eu posso facilitar, é dar o mesmo pulso para todas as chaves. Eu não preciso gerar pulsos diferentes. Só que esse pulso, agora, né, eu tenho que lembrar que esse pulso, eu vou gerar 2 pulsos dentro de 160 graus. Qual é outra forma que dá no mesmo? Vamos lá. Isso aí é só aula de revisão de dúvida, eu trazendo aqui dicas para vocês. Qual é outra forma de eu gerar o mesmo resultado? Não gerei 2 pulsos. Eu quero gerar um pulso, mas eu não quero gerar um pulso, eu não quero gerar uma forma de pulso onde eu dou, eu não quero gerar um sinal de gatilho onde eu dou 2 pulsos. Então eu posso fazer isso do mesmo jeito ainda, apenas com um pulso. E como é que eu resolvo isso? Veja bem que na minha simulação simétrica, né, na nossa modulação simétrica, deixa eu voltar aqui. Na nossa modulação simétrica, eu estou dizendo que a mesma posição que eu vou dar o pulso no semiciclo positivo, que seria aqui nessa posição, é a mesma posição que eu vou dar no semiciclo negativo. Então, aqui eu tenho um período da minha senoide. Eu tenho um período da minha senoide, tá certo? Que é 60 Hz, que a frequência dessa senoide é 60 Hz, a frequência dessa minha senoide. Se eu dou um pulso na mesma posição, observe que dentro desses 360, eu dou 2 pulsos iguais com esse mesmo distanciamento. Ou seja, se eu pegar aqui de 180, aqui é 180 graus, e aqui é 360 graus. Se eu pegar essa distância do pulso até 180 graus, é exatamente a distância do pulso até 360 graus. Ou seja, na verdade, esse meu sinal, ele tem um pulso com frequência dobrada. Se dentro de um período da minha senoide, né, eu tenho um único comportamento da minha senoide, que é o quê? Semiciclo positivo, semiciclo negativo. O meu pulso eu faço 2 vezes. Então, uma forma de eu facilitar é só eu pegar esse pulso aqui, eu dou um único pulso, só que eu digo que a frequência do meu pulso, ela é frequência dobrada. Ou seja, ela tem uma frequência, na verdade, de 120 Hz. Então, eu posso vir aqui, na minha simulação, né? Deixar um único pulso na posição, eu vou escolher essa posição ainda, né? E vou dizer aqui que a frequência é 120 Hz. Ou seja, eu dobrei a frequência do meu pulso. Então, quando eu colocar para simular aqui, você vai ver que agora eu dou um pulso na mesma posição, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Beleza? Então, é outra forma de eu gerar o meu pulso também nesse meu retificador aí de onda completa ou no retificador de meia onda. É eu gerar apenas um pulso e dobrar a frequência, que ele vai dar o mesmo pulso, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Certo? Só que aí tem um problema. Deixa eu botar aqui para eu ver a carinha de vocês, né? Qual é o problema? E aí eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Se a gente for observar aqui, eu estou olhando como referência, por exemplo, meu 90 graus. Então, a informação que está clara aqui é como se eu quisesse dar um pulso em 90 graus. Só que se for olhar aqui, o pulso não está em 90 graus. Por que não está? Porque 90 graus é o pico da minha senoide. Seria aqui, ó. O pulso está exatamente em 45 graus. Então, a pergunta que eu faço para vocês, eu gostaria que vocês comentassem aí, é o que está acontecendo? Porque eu marquei lá 90 graus e o pulso não está em 90 graus. Vocês sabem dizer? E aí pode ligar o microfone e responder. Não, pode dizer. Se a resposta for não, Rapaz, eu não faço a mínima ideia. pronto. Vamos lá. O que está acontecendo? Observe que o meu período da minha senoide, ele vai desta posição aqui, que para a minha senoide é o meu 0 graus, né? Até essa posição aqui, que é o meu 360 graus. Tá certo?
que é o meu período completo de uma senoide, que vai de 0 graus até 360 graus. Essa posição aqui é o meu 180 graus. Até aí tudo bem? Beleza, né? Então, se eu quero dar um pulso em 90 graus, eu quero dizer que eu quero dar um pulso nessa posição aqui, ó, em 90 graus. Tá certo? O problema é que o meu pulso, eu dobrei a frequência. Ou seja, se eu dobrei a frequência, em relação ao meu pulso, vou colocar aqui de azul, aqui é meu 0 graus do pulso, e o meu período do meu pulso só vem até aqui, ó. Esse aqui é o período do meu pulso. Porque o período do meu pulso é a metade do período da minha senoide, porque a frequência é o dobro. Lembre que frequência é o quê? Frequência é o inverso do período. Então, se o meu período é a metade, então, para o meu pulso, essa posição aqui não é meu 180 graus. Essa posição aqui é o meu 360 graus. Beleza? Então, para o meu pulso, essa posição de 90 graus aqui, na verdade, no meu pulso, é a minha posição de 180 graus, porque é a metade. Entendeu? Como eu marquei 90, ó, eu marquei 90. Então, eu marquei aqui, ó, 90 graus. Então, aquele meu pulso está em 90 graus. Então, o meu pulso estaria aqui. Que esse 90 graus para o meu pulso equivale a quantos graus na minha senoide? Justamente aos meus 45 graus. Então, quando a gente dobra a frequência, eu estou trabalhando com dois sinais que não têm a mesma frequência. Então, se eu estou trabalhando com dois sinais que não têm a mesma frequência, a minha senoide 60 Hz, o meu pulso 120 Hz. Então, a posição vai variar de acordo com a mesma proporção. Tá certo? Beleza? Até aí tudo bem? Então, a posição tem que ser dividida, a posição também tem que ser multiplicada por 2. Então, se eu quero uma posição de 90 graus, né, na minha senoide, o meu pulso, que tem o dobro da frequência, então, para eu marcar essa mesma posição referente à minha senoide, o meu pulso tem que ser 2 vezes o valor que eu quero. Ou seja, eu tenho que marcar lá, o ângulo que eu tenho que marcar no meu pulso tem que ser igual a 180 graus. Tá certo? Beleza? Dê um ok aí, para eu saber que vocês estão vendo, que eu não estou vendo a cara de vocês não. Pronto, beleza. Então vamos aqui olhar. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu quiser marcar 90 graus na minha senoide, aqui no pulso eu tenho que marcar, na verdade, 180 graus. Por que eu tenho que marcar 180 graus? Porque o meu pulso tem o dobro da frequência. Então, se a minha referência é a senoide, então eu tenho que colocar 180 graus. Então, se eu colocar 180 graus e colocar para simular, aí vocês vão ver que eu estou dando um pulso exatamente em 90 graus da minha senoide. Por exemplo, eu quero dar um pulso em 30 graus da minha senoide. Se eu quero dar um pulso em 30 graus da minha senoide, aqui eu vou ter que marcar o quê? Abre o microfone e diz aí alguém. Qual é o ângulo que eu vou ter que marcar no meu pulso? 60 graus. 60 graus. Então, eu vou ter que marcar aqui 60 graus. Então, quando eu simular, eu tenho meu pulso lá em 30 graus de senoide, que é o meu 60 graus do meu pulso, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar essas outras possibilidades de como eu posso fazer o pulso, como eu posso gerar o meu pulso para o meu retificador SCR. Então, resumindo, a aula de hoje foi sobre o que praticamente? A aula de hoje foi, primeiro, eu posso gerar um único pulso, porque se eu der um pulso lá numa chave que está no semiciclo negativo, né, que a chave está com tensão reversa, mesmo que ela tenha um pulso, ela não vai conduzir, então não tem problema eu mandar um pulso para uma chave numa situação que ela não conduz, né? Então eu não preciso gerar 2 pulsos, basta que eu gere um pulso. Aí eu posso gerar esse pulso com 2 subidas, né? Uma subida por semiciclo positivo e uma subida por semiciclo negativo, ou eu posso gerar um único pulso, só que com frequência dobrada. Se for um único pulso com frequência dobrada, então eu tenho que fazer o ajuste de ângulos para eu não me confundir e dar o pulso no ângulo certo. Isso aí vai fazer sentido quando a gente estiver lá na prática, né? Quando a gente estiver fazendo a prática usando o Arduino. Então, dependendo da lógica que você usa no Arduino,
a porta que você vai utilizar para o Arduino para fazer o pulso do seu SCR, por exemplo, vai ter que ser, se você utilizar essa técnica de modulação de frequência dobrada, então você tem que entender como é que você vai fazer o jogo para dar o pulso no momento certo, no momento adequado. Beleza? Então esses são os esclarecimentos em relação ao monofásico.